Fala aí galera, galera FSP mais uma vez. Vou fazer esse pequeno reagindo aqui do canal do Bruno Alves, onde teve ali o Felipe Menegotto, físico, né? Tentando justificar a teoria da gravidade, que ela realmente existe, enquanto eles estavam ali anterior no assunto de termodinâmica, de pressão atmosférica, né, temperatura, essas coisas. Aí o Juca acabou lançando aí uma questão para ele, né? E ele ficou meio assim entre quatro paredes. Ele não pôde dar uma resposta lógica e acabou sendo convencido. Eu acredito que pelo o fato da gravidade não existir. Então, sem mais delongas, deixa eu soltar o vídeo aqui. Quando tu pega, por exemplo, um pote com água, tá? E tu coloca ele no fogo embaixo. A fonte térmica é o fogo que está aquecendo ali a água dentro do pote. E tu bota ali, sei lá, qualquer coisa para tu conseguir enxergar essa corrente de convecção. Tu coloca um chá, tu coloca, sei lá, umas papeizinhos assim dentro da água para tu ver o que vai acontecer. Como é a parte de baixo que está sendo aquecida, tá? E de fato, quando tu aquece, as moléculas começam a se agitar mais, né? A densidade ali embaixo reduz. E daí essa água que está ali embaixo vai subir e a água que está em cima vai descer. Isso se chama corrente de convecção, Exatamente, ele deu uma explicação aí sobre a água aquecida, né? A água, quando você ferve, o calor está vindo de baixo para cima. O que acontece? As moléculas de baixo elas vão começar a se agitar e elas vão trocar de ambiente com as moléculas que estão mais acima. E as moléculas mais frias de cima vão descer. E assim vai começar a aquecer a água. Né? Ele deu essa justificativa aí para explicar essa questão aqui dos gases da atmosfera, atmosplana, né? Exatamente como tu tá fazendo aí. Só que também o ar que tá ali em cima, ali, onde tu acabou de desenhar esse negocinho amarelo, ele desce para ocupar o espaço do que estava ali embaixo. E aí fica acontecendo isso aqui assim, ó, corrente de convecção numa pequena altitude. E daí não muda a pressão, porque tu tá tendo a corrente de convecção. Menegotto, o que você não está entendendo é o seguinte, deixa eu explicar aqui que eu acho que tu perdeu essa parte. Quando o raio do sol está descendo aqui, ó, certo? A incidência aqui, ele desce, certo? Uma quantidade X. Aqui embaixo, nesse canto aqui, que eu vou marcar de azul para você entender, que eu acho que você não entendeu, isso aqui é um espelho de água, certo? Isso aqui não absorve todo o calor do sol, só uma pequena parte. A outra parte bate e quer subir. Então, essa faixa azul, ela é muito mais quente do que a parte de cima, a parte de baixo da água. O problema é que essa faixa azul... Exatamente. A parte de baixo aqui, a parte azul, é a parte mais quente, porque a luz solar ela atinge a superfície e aqui ela vai aquecer mais do que em cima, porque é preciso da matéria para luz solar aquecer. Então esse ar quente daqui ele vai começar a subir e assim quando ele subindo, cada vez que vai se elevando vai ficando menos quente, vai ficando mais frio. É isso que defendemos. Ela está em um aquecimento constante. Não dá para os gases descer porque essa parte está muito mais quente do que os que estão evaporando. Como é que você quer que essa parte aqui fique fria se tem moléculas subindo e descendo aqui constantemente? Aqui é o espelho d'água, meu filho. Sim, você... não, entendi isso aí, Sim, eu também entendo. Você está querendo dizer que os gases estão girando, mas eles não estão girando. Eles não estão girando porque aqui tem mais fóton do que aqui em cima. Porque a água, como o gelo, reflete boa parte do fóton. Boa, isso aí. A água, como gelo, reflete bastante. Assim como boa parte da Terra mesmo. O sólido ali reflete bastante. Mas a questão é o seguinte: se vai ficar vácuo ali, então, quando o ar quente sobe ali, fica vácuo ali? Não, mas fica rarefeito. Vácuo não. Mas fica um pouco. As moléculas estão mais agitadas. E molécula agitada, quem tem mais força? A molécula que não está agitada ou a que está agitada? Quer dizer que tu, por exemplo, se tu tá na água, tá? Se tu tá num barquinho, preso no, sei lá, no meio do oceano, tá num barco, tu não consegue respirar perto da água ali? Não. Cara, quem falou de falta de oxigênio, o que defendemos é que as moléculas de ar mais frio, elas estão mais unidas, elas estão mais ligadas. Então, por isso que se torna mais denso, porque elas estão mais ligadas, né? As frias, mais juntas.
e quando aquecida elas estão se movimentando mais, então por isso que elas ficam mais leves, menos densas. Aí o Menegotto justificou, deu uma retórica dizendo que por você ter menos partículas se movimentando é a falta de oxigênio. Nada a ver, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que não tem oxigênio, é que você tem moléculas menos agitadas. Eu estou perguntando a você, quem é que tem mais força? Uma molécula. Não, eu tô usando a tua teoria, porque tu está me dizendo uma molécula que não que é está próximo do vácuo. agitada, uma molécula que não está agitada, ou uma molécula que está vibrando, está agitada? Não, então eu não consigo respirar ali na proximidade do oceano, do lago. Não se faça de desentendido nem de burro. Você sabe que a pessoa vai respirar. Porque o ar ele é mais denso. Mas a gente está falando de molécula agitada. Quem é que tem força? A molécula que está agitada ou a que está em repouso? Não é questão de força. A pergunta simples e rápida, né? Quem é que tem mais força? A molécula de ar agitado, a quente, ou a molécula de ar frio, a em repouso? Porque se a molécula de ar sobe, ela está tendo força para subir. Ela está se movimentando para cima. E a fria está em repouso. Então quem é que tem força? A que está subindo, a quente. Simples assim. E ele não quer justificar isso como força, mas a gravidade tem força para manter algo para baixo, né? No núcleo da Terra. Ah, certo. Juca, a questão é que quando a molécula se agita, quando as moléculas se agitam, elas ocupam maior espaço. E por ocupar maior espaço, elas ficam menos densas. Para ocupar um maior espaço, ela tem que empurrar quem? Tudo bem, tem que empurrar as que estão ao redor, mas elas empurram. Se elas empurram, quem tem mais força? Pronto, chegou na pergunta aí que logicamente eu faria para ele também. Se elas estão empurrando as outras moléculas que estão ali, quem é que tem mais força? Quem é? As moléculas de ar quente. Simples assim, Menegotto. Tudo bem, é que não se fala força, mas tudo bem, tô entendendo o que tá falando. Tem mais força. Eu tô falando assim para que o pessoal da live entenda. Tá certo, tá certo. Então eu tô errado em dizer que as moléculas agitadas conseguem forçar as que não estão agitadas para longe delas. Eu estou errado? Não tá errado. Não tá errado. Então tô certo. Tá correto. Tá então correto. Como é que essas moléculas vão descer se tem moléculas agitadas ali que estão empurrando para cima? Ô Juca, tu tem 3 bolinhas aqui, tá? Elas começam a se movimentar mais. As bolinhas que estão em cima, apesar de estarem sendo empurradas, agora tu vai ter um espação aqui no meio para ela descer. Agora, como tu não acredita na gravidade, eu não tenho como te explicar isso sem a gravidade, né? Sem dizer que a molécula vai ser puxada para baixo, entendeu? É que daí, como tu não acredita, eu não posso explicar com meio racional. Nós estamos dentro de um ambiente de densidade atmosférica. Por que eu preciso, que é um ambiente de densidade, por que eu preciso da gravidade para me botar na minha escala? É agora que o Juca pega ele. Tu precisa da gravidade porque ela existe, Juca. Não, é mentira, eu provo agora na sua cara. Eu provo agora para você nessa live. Então o Juca fez o desafio que simplesmente ele ia provar que a gravidade não existe. E ele provou justamente que a gravidade não existe. E esse físico aqui, ele com certeza ele corroborou que a força da gravidade ela não existe, e sim o ar quente, né, a pressão. Então se tem pressão, mais pressão sobe, menos pressão desce. O ar quente, né, vai para cima e o ar frio mantém-se em repouso, e o Juca provou isso. Vou deixar para vocês verem aí. Vamos lá. Você tem uma bexiga, com gás hélio dentro dela. Ó, bexiga, um balãozinho de plástico. É matéria sólida, não é? A gente coloca gás hélio, tá? E depois nós botamos nitrogênio líquido nele, certo? Solto no chão. Por que ele está ali no chão? Certo, o que o Juca sugeriu? Você tem um balão ali, uma bexiga, você enche de nitrogênio, né? E depois você tem ele com
gás hélio, depois você coloca nitrogênio, que é mais frio. O que vai acontecer? Você coloca lá no chão, coloca no chão. Então você colocou no chão aquele nitrogênio, as moléculas estão menos agitadas, então ele vai permanecer ali no chão. Se algo empurra o outro, ele está exercendo o quê? Se não é força? Responda para nós, Menegoto. Se não é força, é o quê? Se vocês alegam que tudo que é mantido no núcleo da Terra, né, para baixo, para os lados, tudo isso é a força da gravidade. Agora, se as moléculas de ar quente estão empurrando as de ar frio para cima, por que isso não é força? Explica pra gente. Agora o Juca vai provar que a força da gravidade realmente não existe. Essa aí eu gostei de ver. Prova. Vamos lá. Você tem uma bexiga com gás hélio dentro dela. Ó, a bexiga, um balãozinho de plástico. É matéria sólida, né? A gente coloca gás hélio, tá? E depois nós botamos nitrogênio líquido nele, certo? Solto no chão. Por que ele está ali no chão? Por que ele vai ficar no chão? Ele foi colocado nitrogênio líquido, então está extremamente gelado, mas tem gás hélio. Ele fica no chão. Por que ele está no chão, Menegoto? A pergunta foi simples, né? E foi lógica. Você tem a bexiga ali, você tem uma bexiga, certo? Um balão. Você coloca hidrogênio líquido, né? Que ele é gelado. Ele já tem gás hélio dentro. O gás hélio é mais quente, né? As moléculas estão mais agitadas e por isso que ele sobe. E aí você colocou o hidrogênio líquido, onde ele é mais frio. E aí o que acontece? Você colocou ele no chão, porque ele vai permanecer no chão, porque as moléculas estão frias e resfriou aquelas moléculas de gás hélio que estavam ali dentro, no interior do balão. Certo? Agora essa pergunta foi feita ao Menegoto e eu quero ouvir a resposta que ele deu. Tá, o que acontece nesse experimento aí, que não sei se tu vai mostrar ou não, mas eu acho que o pessoal já viu aqui, né? Não, mas não precisa mostrar não. Não precisa, Vamos lá. O que acontece é que quando tu resfria muito, quando tu coloca nitrogênio líquido ali ao redor do balão que estava cheio, né? Pelo que eu entendi, o balão estava cheio, é isso? Estava cheio de gás hélio. Tá. Nós colocamos nitrogênio líquido, soltou, ele caiu no chão e foi. Por que ele está no chão? Perfeito. O que acontece é que quando tu coloca o nitrogênio líquido que está numa temperatura extremamente baixa, né? Esse nitrogênio líquido vai entrar em contato com a membrana do balão, o balão vai se resfriar. O gás. As moléculas que tinham agitação, elas praticamente mal vai ter agitação e vão se acomodar uma pertinho da outra. Correto? Exato. Então por que fica no chão? Tá. Aí, calma, vamos com calma, tá? Tranquilo. Primeiro, por que o balão tava no ar antes? Porque existia força de empuxo grande. O balão não estava no ar, cara. O Juca acabou de dar o exemplo para você. Se você pegar um balão com gás hélio, certo? Tá aqui na tua mão, ó. Tá no ar, mas tá na tua mão, certo? Não tava no ar, simplesmente no ar. Tá na tua mão aqui, você colocou gás hélio e você inseriu hidrogênio líquido ali. Mais frio. O que acontece é que ele colocou ele no chão. Sobre esse balão. Tem a força peso e a força de empuxo. Não, meu negócio, o balão não estava no ar. A gente encheu o balão, tacou gás hélio, depois botamos hidrogênio líquido e soltamos ele no chão. Ele não estava no ar. Estava na mão do cara, o cara soltou no chão e ficou. Tá, mas se tá na mão do cara... Por que ele tá no chão? Tá, se tá na mão do cara, ele tem que estar segurando, porque senão o balão com gás hélio... ficou no chão. Por que ele tá no chão? Isso, e por que ele tá segurando, Juca? Porque ele tem que encher aquela porra e o balão não vai fazer isso sozinho. Além de encher, se ele encher o balão de gás hélio e soltar com a mão assim, o que acontece com o balão? Aí se não tiver o nitrogênio, ele vai flutuar. Não se faça de besta, meu negócio. Por que o balão tá no chão? Tá? Não, pois por que o balão tá no chão? Então eu vou te explicar tudo. Por que o balão primeiro ele flutua? Primeiro por que ele flutua e depois eu não falei nada de flutuar, eu tô perguntando. Responde, seja mais
seja mais direto na resposta, Menegoto. É simples, né? Por que ele sobe? Porque o ar ali está quente, está menos denso. A temperatura fez com que ele subisse. A própria temperatura. Se você inseriu o nitrogênio líquido, frio, ele resfriou, então as moléculas ficaram mais unidas e ele permaneceu no chão. Então a própria temperatura fez com que ou permanecesse no chão ou subisse. É simples e lógica essa resposta. Não precisa enrolar para justificar que gravidade existe. E ela é o fator primordial pelo qual as coisas ou permanecem ou se elevam. Tanto porque o balão está no chão, já que ele tem gás hélio, a gente colocou nitrogênio líquido. Por que ele está no chão? Responda pra gente. Não, é que para tu conseguir entender bem, todo mundo do chat conseguir entender bem, primeiro a gente precisa entender a primeira situação. Todo mundo está entendendo aqui, todo mundo. Tá. A gente quer saber vai que alguém não seja tão inteligente quanto tu, eu preciso explicar para cara, obrigado também aí pelo elogio, mas entrou a resposta. Então tá. Primeiro que quando o balão está flutuando, tem a força puxo para cima e a força peso para baixo, tá? Tu não precisa concordar com aquilo que eu tô falando, tá? Tu provavelmente vai negar, mas eu vou falar aquilo que eu aprendi, né? Aquilo que eu fui doutrinado a ensinar. Então tá. Então tem a força de empuxo para cima, a força peso para baixo. Se o balão tiver em equilíbrio ali, ele estiver flutuando, mas tiver sem subir, né? Sem subir, quer dizer que a força de empuxo e a força peso são iguais. Quer dizer que aquele cabo de guerra ali entre as forças, eles se anulam e o balão fica paradinho ali flutuando no ar. Essa força de empuxo para cima depende do tamanho do volume do balão, tá? Depende do tamanho do balão. A força de empuxo é uma coisa que todo mundo pode perceber no ar e na água, em qualquer fluido. Por exemplo, quando tu pega uma bola de basquete, tu vai tentar empurrar ela na água, tu não consegue, né? Tu não consegue fazer isso aqui, chegar ali na bola de basquete e empurrar lá para baixo assim com facilidade, né? Por quê? Porque tem alguma coisa empurrando ela para cima. Mesma coisa no ar. Quando tu reduz o tamanho desse objeto, essa força de empuxo diminui. E aí no cabo de guerra aqui tem a força reduziu o tamanho do balão, tá, Menegoto? Reduziu, Juca. Não. Reduziu. Só foi congelado o gás que estava dentro. Isso. E o que aconteceu? Quando reduziu, tu mesmo me falou, as moléculas o balão vai murchar, o balão vai murchar, vai diminuir o tamanho dele. Por que? Mas se ele murcha, como que ele não muda o tamanho dele, o volume que ele ocupa no espaço? Essa aí, na verdade, quando você tem o balão cheio com gás hélio, você tem ele mais expansoso, né? Você tem ele maior. Agora, quando você insere uma matéria mais fria, ele vai murchar e vai diminuir de tamanho. Isso aí eu até concordo com o físico Menegoto, tá? Mas o Juca vai dar um ano e meio agora. Uma boa resposta. Não. Ninguém tá você falou o tamanho do balão. Ninguém tá falando. Agora, se for o volume, é outros 500. O volume vai diminuir. Mas por que o volume diminui? É a gravidade? Olha só, a plana a gente sempre fala que é densidade, temperatura e força eletromagnética. O balão está no chão por causa da gravidade ou ele está no chão porque as moléculas deixaram de estar agitadas dentro do balão? Então ocupa menos espaço dentro do balão. Isso, Juca, o que acontece é o seguinte, quando o balão estava no ar ali, as moléculas estavam bastante agitadas, tu tinha uma pressão ali dentro do balão. E o balão não está se expandindo, por quê? Porque a pressão de fora, a pressão da atmosfera é igual à pressão do balão. A pressão interna do balão diminuiu por causa da temperatura. O que isso tem a ver com gravidade? Perfeito. Ela diminui por causa da temperatura. Posso ajudar? Só porque que não mas ajuda. Agora vai entrar o Roberto Escur, tá? Para dar uma excelente resposta para esse físico, né? Menegoto. Então, vamos lá. Menegoto, porque sinceridade até agora não vi nada. Deixa eu só agradecer aqui, gente, antes do Roberto falar, ao grande Maurício do Japão. Ele diz: boa noite, Bruno. Passando para pagar um cafezinho
aqui para ti, teve uma live lá que você capotou e acabou do nada. Abraços aí para os convidados. Verdade, Maurício, aquele dia eu dormi aqui na cadeira e quem desligou a live foi minha esposa. Eu estava cansado naquele dia. Valeu, Maurício, estamos juntos. Ô Menegoto, eu vou te explicar por que o Juca tem razão. Eu entendo o teu raciocínio, porque no modelo, né, que tu se formou, estudou, né, para passar essa informação, existe um empuxo, existe a gravidade. Tu acabou de replicar isso aí, né? Aí o Juca usou o exemplo do balão. O que tu está encaixando no teu modelo? Tu está dizendo que o balão subiria por causa de uma força força de empuxo que estaria vencendo a força da gravidade. Foi o que tu falou, certo? Porque tu está considerando que o balão, ele é o volume, o balão. Agora eu vou tirar esse problema dessa situação fazendo a seguinte explicação. O balão que o Juca derramou o nitrogênio líquido, ele extraiu a energia cinética das moléculas. O balão as moléculas se aproximaram porque elas estão menos movimentadas, tá? E aí o teu raciocínio é que como diminuiu o volume do balão, aí então o empuxo não estava mais empurrando porque tinha um volume menor. Aí, então eu vou resolver esse problema, esse enigma. Ao invés de o Juca largar o balão, ele fura o balão, ele estoura o balão. O que vai acontecer? As moléculas do hélio, elas vão continuar caindo da mesma forma. Enquanto elas não receberem energia novamente de volta das moléculas ao redor, elas continuarão ali embaixo. Então isso demonstra que não existe o empuxo, porque aí o volume do balão não está mais em jogo. Tanto que quando eu abro uma geladeira, o ar frio que está em cima, ele vem para baixo. A geladeira é colocada a parte fria. Galera, se vocês entenderam muito bem, né? Se você tem o balão ali com o gás hélio, você inseriu o nitrogênio líquido, que é mais frio, né? E colocou no chão. Então, se você tem o balão subindo com o gás hélio e de repente você esfria, né? Ele tende ao que? A cair. Se você esfriar aquelas moléculas, ele tem que cair. Então, se esfriou, ele vai ter que voltar para a superfície, mas por causa da temperatura. Então, ele vai voltar para o solo por conta da baixa temperatura e assim, né, o gás hélio ali vai estar menos agitado. Aí ele só vai poder subir novamente se ele receber uma nova energia. E é assim que vai funcionar para as coisas subirem ou descerem. Muito bem explicada a retórica aí do Roberto Escuro. E é isso daí. Eu acho que já deu o vídeo aqui, senão ficava ficando muito longo. Flat Earth FCP, valeu, refutado Felipe Menegoto. Espero que dessa vez ele tenha aprendido. Senão ele vai aprender daqui para frente. Abraço.